Vamos ler a Bíblia. Antigo Testamento, Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12, versículo 1. Se vocês acharam, Êxodo, capítulo 12, eu vou ler versículo 21, vou ler versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mesmo será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele pela manhã, o que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombo cingido, sandália nos pés e cajados na mão. Comê-los-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Muito obrigado. Nós lemos Êxodo, capítulo 12, versículo 1 ao 14. Fala sobre a Páscoa. A palavra Páscoa quer dizer o quê? Passar. Por exemplo, a mulher surpreendida em adultério, ela estava na posição de morrer apedrejada. Mas ela passou por essa situação. Ela ultrapassou. Então, se a gente estiver doente, a gente puder passar sobre essa doença, então passar sobre isso quer dizer o quê? A Páscoa. Então Deus deu um bom caminho para a gente passar sobre a doença, sobre o pecado. Mas as pessoas, mais do que acreditarem na palavra de Deus, acreditam no seu pensamento e não conseguem passar sobre a doença, sobre o pecado, e acabam sendo destruídas. Então, desde Jesus, milhares de anos se passaram. E desde Adão até hoje, Satanás colocou muitos pensamentos em nós. E fez o nosso pensamento seguir uma direção contrária ao pensamento de Jesus. E deixou a gente nessa miséria e nessa dificuldade. Então, agora mesmo, se qualquer um de vocês, o seu coração se tornar um com o de Deus, vai chegar a Páscoa, onde você vai poder passar sobre. Há muitas pessoas nesse mundo que estão sofrendo por causa disso. Se a gente pudesse passar sobre essa dificuldade, seria muito bom. Como nós poderíamos passar sobre esse sofrimento?
Ah, eu cometi esse pecado. Como eu poderia passar sobre esse pecado da minha vida? Então, Páscoa quer dizer o quê? Passar sobre. Então, está nos ensinando, está nos falando sobre como Deus nos deu essa graça da gente passar da destruição para a bênção. Há muitas pessoas que têm câncer. E a maioria das pessoas pensam que se pegar câncer, vai morrer. E eu fui na ala do câncer, lá no maior hospital da Coreia, no Samsung. E porque é muito caro o tratamento desse hospital, antes das pessoas ricas morrerem, elas se reúnem naquele hospital. Então mesmo, independente do valor que elas gastem, elas querem ter essa doença curada. Mas há muitas pessoas que não conseguem ultrapassar essa doença e acabam morrendo. E não é fácil passar por essa doença. E não é fácil passar pelo pecado que vem para nós. Então a Bíblia está nos falando exatamente como nós podemos passar. Então isso não era algo difícil. Então, para Páscoa tem que preparar um cordeiro. Então, no primeiro mês do ano, ao 10 deste mês, tem que pegar um cordeiro. Então, esse cordeiro tem o rabo, pernas, tem a barriga. E a coisa mais importante da Páscoa é o sangue. Então, na Páscoa eles assam essa carne. E o mais importante disso é o sangue. E antes do sol se pôr, com esse sangue, tem que passar nas ombreiras e na verga da porta. E naquela noite, os anjos de Deus andariam pelo Egito, de porta em porta, para matar os primogênitos. E, independente da casa que seja no Egito, o primogênito, de qualquer coisa que fosse, teria que morrer. E assim os anjos vieram e destruíram todas as pessoas, os primogênitos do Egito. E Deus deu uma ordem para os anjos. Vocês vão de casa em casa e matem o homem. O primeiro homem que nasceu. Independente de ser homem, animal, qualquer coisa que seja primogênito. Mas se por acaso nessa casa tiver o sangue na verga e nas ombreiras da porta, não vai, passa reto. Então o anjo entrava nessa casa e matava o primogênito daquela casa. E depois que matava, ele pegava aquela espada, limpava aquela espada que estava com sangue e passava nas ombreiras e na verga da porta. Ou seja, nessa casa já houve morte. Então, o anjo passava de casa em casa e passava esse sangue da morte nas ombreiras e na verga da porta. Então, o anjo indo de casa em casa, vendo o sangue na ombreira e nas vergas da porta, aqui já houve morte. Eu não preciso mais entrar. Então, eu não preciso entrar, ou seja, ele passa por essa casa, passa reto. Então, a ordem que Deus deu para o povo de Israel foi qual? Você pega o cordeiro, você come a sua carne e pega esse sangue. Antes do anjo chegar, vocês passem nas ombreiras e na verga da porta.
E naquele dia, todo mundo tinha que receber maldição e destruição. Mas muitas pessoas, elas tinham que coração, ai, com certeza Deus vai me matar, eu fiz maldade, então Deus não vai me deixar viver. Ah, Deus vai me dar maldição, o anjo vai vir me procurar. Mas Deus já falou de antemão para o povo de Israel. No 10 deste mês, no 14º dia desse mês, você vai matar um cordeiro e pega esse sangue e passa nas ombreiras e na verga da porta. Então, quando o anjo aparecer, ele vai passar reto por essa casa. Por mais que seja uma pessoa que cometeu muito pecado, por mais que seja uma pessoa que fez maldade. Se passar o sangue nas ombreiras e na verga da porta, o anjo vai passar reto. Então, independente de que maldição e destruição a pessoa deveria receber, mas se essa pessoa, conforme a palavra de Deus, se passou o sangue nas ombreiras e na verga da porta, o anjo vai passar reto por ali. Então, quando Deus enviou os seus anjos, não é para matar pessoas más, não é para passar pessoas boas, não é para matar os mentirosos, não é para matar os adúlteros ou homicidas. Você somente vai de porta em porta e mata todos os primogênitos. Mas uma coisa que você tem que tomar cuidado antes de entrar é que você tem que ver se tem o sangue nas ombreiras e na verga da porta. Na casa que não tiver sangue nas ombreiras e na verga da porta, então eu vou matar. Mas se tiver sangue nessa porta, então você não pode matar de jeito nenhum. Então Deus estabeleceu essa lei. Os anjos descendo, eles falaram: ai, que casa a gente tem que matar as pessoas? As casas que não tem sangue na porta. Ah, é certo. Ah, então, se tiver sangue na porta, por mais má que a pessoa seja, não pode matar. Por quê? Ah, porque Deus falou isso. Deus não vai ver se aquela pessoa tem pecado ou não. Ele só quer saber se tem sangue ou não na porta daquela casa. Eu prego o evangelho. Mas sabe o que é muito fácil para mim? Quando meu pai faleceu, o meu pai não acreditava em Jesus. Mas no último momento ele recebeu a preciosa graça de acreditar no sangue precioso de Jesus e faleceu depois de 3 dias. O evangelho, para nós seres humanos que somente deveríamos receber destruição e maldição por causa do pecado, nós deveríamos receber maldição e destruição, mas Deus nos deu um caminho de salvação. Isso é o evangelho. Uma vez eu fiz uma conferência em TEDx e tinha uma mãe e uma sogra participando desse retiro. E elas vieram junto, né, para esse retiro. E a mãe e a filha tinha 20 anos. E a filha tinha tuberculose. Então, é uma casa que fracassou por causa da tuberculose. Então, a tuberculose, ela sai, o tubérculo sai pela narina e assim fica espalhado no ar. Então, é muito alta a possibilidade de você ficar infectado também, se você morar na mesma casa. O médico falou, se você dividir o mesmo quarto, cada vez que você expira, então aquele tubérculo sai do nariz e entra no nariz da outra pessoa. Então é óbvio, se uma pessoa está com tuberculose naquela família, todo mundo vai ser contaminado. Mas antigamente, no nosso país, a tuberculose não era bem cuidada, não tinha bom medicamento, então as pessoas morriam.
Então, houve muitos casos em que uma pessoa pegou e a família toda, no final, acabou morrendo. Mas, hoje em dia, tem muitos bons medicamentos contra a tuberculose. Por mais que seja uma tuberculose muito forte, mas se você tomar o medicamento por uma semana, você fica forte, você pode ficar saudável novamente. Mas, nessa casa, aconteceu algo muito infeliz. Porque ela pegou tuberculose e receberam tratamento no hospital. E ela acreditou que ela já estava curada. Ela parou de tomar o remédio e ela estava curada da tuberculose. Mas depois de um tempo, apareceu de novo a tuberculose. Não é que ela foi curada, mas aquele tubérculo, ele permaneceu no corpo, né, um pouco, e depois ele já não tinha mais medicamento e aí ele reapareceu. Mas esse tubérculo é diferente do outro tubérculo da tuberculose. Esses tubérculos, eles não morrem com o medicamento, eles ficam vivos. Então, esses tubérculos, eles têm imunidade, então não dá para matá-los. E assim, o pai acabou morrendo de tuberculose. E a mãe, ela acabou cortando um pedaço do lado do pulmão. E assim a filha também ficou com tuberculose. Por mais que tomasse remédio, não era curada. E assim ela estava brigando contra o peso dela. 53 quilos, 50 quilos, 47 quilos, 45 quilos, 42 quilos... 40 quilos, 39 quilos, ela desceu até 38 quilos. Ela estava lutando contra o peso. E o coração dessa senhorita ficou muito duro. E por apresentação de um familiar deles, eu conversei com ela. E essa senhorita tinha um rosto muito bonito. Mas a personalidade dela ela era muito assim, dura, fechada. Eu falava com ela e ela deitava no chão, dava as costas. Então eu não podia conversar muito com ela. E aí eu falei para ela, tá bom, então vamos conversar na próxima vez. E no dia seguinte eu bati na porta do quarto dela. Por mais que eu batesse, não havia resposta. Quando eu abri a porta do quarto, ela já havia ido embora do centro de retiro e voltado para casa. Ela tinha 20 anos, estava morrendo por causa da tuberculose. Eu tive muita pena dela. Mas ela escutou o evangelho e se ela recebesse o Senhor, seria muito fácil para ela ganhar dessa doença. Mas o coração dela estava muito duro. Eu falava com ela, mas ela não queria me escutar. E assim a gente não se viu mais. Não sabia o telefone dela, não sabia o endereço. E isso era tudo. E depois de uns 6 meses, eu recebi um telefonema. Alô? Ah, pastor, eu sou a mãe da Misson. O nome da senhorita era Misson. Ah, oi, tudo bem com a senhora? Pastor, será que amanhã o senhor teria tempo? Amanhã, eu tenho tempo, umas 4, 5 horas da tarde. Então, onde eu devo ir? Porque ela morava em outra cidade. E eu falei para ela, então vem para o meu escritório. E no dia seguinte, a mãe e a filha vieram para o meu escritório. E eu conversei com ela. Misson, você já escutou falar as pessoas acreditando em Jesus e sendo curadas da doença? Eu falei bem simples para ela. E de repente ela ficou brava. E o que isso tem a ver comigo? Eu não tinha nada para falar para ela. E se você morrer?
Eu não tenho medo de morrer de jeito nenhum. Você não tem medo, né, de morrer? Então, mas quando você realmente fizer, você não escutar, você vai morrer. E ela começou a chorar. E ela estava tão dura contra mim que ela nem queria me escutar. E naquele dia eu conversei só um pouco com ela e falei para ela ir embora. Então, se essa senhorita ela estivesse com Jesus, ia ser tão fácil para ela poder vencer essa dificuldade. Mas depois de uma semana eu recebi o telefonema. Era a mãe da Miss Ron. Pastor, o senhor tem tempo amanhã? Sim, pode vir. Mas quando chegou a hora de vê-la de novo, eu fiquei com medo. Porque ela estava tão dura. A palavra não entrava nela. Aí no dia seguinte, eu falei com ela com todo cuidado. Eu falei, Miss Ron, senta aqui. Ó, eu vou te dar aqui uma almofada. Porque ela só estava com osso, né? Ela não tinha mais carne e nem gordura. Então eu sentia muito pena dela. Aí eu dei uma almofada, dei uma cadeira para ela se sentar. Aí eu falei, Miss Ron, escuta bem o que eu vou te falar hoje. É muito importante o que eu quero te falar hoje. Eu quero falar como o seu pecado foi perdoado. E depois eu expliquei para ela como pelo sangue de Jesus Cristo todos os nossos pecados foram lavados. E eu é que estava com medo. E se a Miss Ron ficar brava? E ali eu falei para ela como todos os nossos pecados foram perdoados. E depois eu conversei com ela por 30 minutos. E depois eu perguntei para ela, Miss Ron, você acredita nisso? Ela falou, sim, eu acredito. Eu é que não estava acreditando nela agora. Porque ela estava tão dura até então. E ela estava falando que acreditava. Eu não estava entendendo. E eu perguntei para a mãe da Miss Ron, a senhora também acredita? Sim, pastor, o meu pecado foi lavado. Eu achei estranho. Pessoas tão duras, como elas abriram o coração e receberam salvação? Eu não sabia mais o que falar para elas. E a mãe da Miss Ron começou a falar. Há um tempo atrás, eu fui para o hospital. Eu fui no hospital e o médico falou para a mãe da Miss Ron que queria falar com ela. E numa sala, eles começaram a conversar. O médico falou para ela, mãe da Miss Ron, eu tenho um pedido para te fazer. Não venha mais no nosso hospital. Não tem nada que a gente possa fazer pela Miss Ron. A gente pode fingir que a gente está tratando ela, mas não vai adiantar nada. Agora é difícil fazer isso. Por favor, não venha mais no nosso hospital. A mãe da Miss Ron, naquele dia, ela sabia que um dia desses chegaria. Ela sabia que a Miss Ron não estava sendo curada. Então, aquele médico estava falando sobre a morte da Miss Ron. Então, ela ficou tão triste, ela ficou tão desesperada. E ela segurou as suas lágrimas. Levou a sua filha para casa e começou a andar sozinha por aí. Então, umas 3, 4 horas da tarde, começou a chover. E ela sozinha começou a tomar chuva e começou a andar pela cidade. Se a Miss Ron morrer, como é que eu vou viver sozinha? Ela estava tão triste. Ela estava tão triste. Então, no médico, indo para o hospital, ela ainda tinha esperança que ela pudesse ser curada. Mas o hospital falou para ela parar de vir. Então ela já não tinha mais esperança. E ela queria segurar a mão dela e queria
Ela queria segurar a mão do médico e falar, por favor, não nos impeça de vir no hospital, mesmo que ela não seja curada. Por favor, pelo menos dá uma injeção nela, dá um remédio. Ela só queria falar isso, mas ela não tinha coragem. E ela ficou andando sozinha a noite inteira. A filha amada dela irá morrer e ela tem que calcular quanto tempo lhe resta ainda. E ela chorou, chorou e chorou. E por algumas horas, tomando chuva sozinha, ela ficou andando na rua. E de repente, ela se lembrou de algo. Tinha uma vidente que ela conhecia. Eu acho que lá pode ter um caminho. E assim, ela estava toda molhada de chuva e foi para a casa da vidente. E a vidente se assustou. Por que você está tomando tanta chuva assim? Aconteceu. E a vidente pegou uma toalha, secou o cabelo dela, secou ela. E a mãe da Misson falou: eu vou fazer tudo o que você me disser. Mas só me fala como eu posso salvar minha filha. Se você me falar para eu morrer, eu vou morrer. Mas me fala qualquer método para que a minha filha seja curada e salva. E a vidente ela sorriu e ela falou: existem 2 médicos para ela ser curada. E a mãe ficou muito feliz. O que é? Pode me falar. E a vidente falou: façam um sacrifício aqui, dê uma oferenda. Dá uma oferenda e faça ela receber um espírito nela. E se a Misson, ela receber um espírito nela e ela se tornar vidente, ela vai poder viver. E a mãe pensou: não tem problema se ela for vidente. Se a minha filha puder sobreviver, tá ótimo. Qualquer coisa que seja, eu vou fazer. Surgiu esse coração dentro dela. Eu tenho que fazer a Misson sobreviver. Sem a Misson eu não posso viver. Toda a minha expectativa está na Misson. Eu já perdi o pai da Misson. Não tenho mais ninguém, somente ela. O coração dela estava muito triste. Tá bom. Mesmo que a Misson se torne numa vidente, mesmo que ela tenha que ser uma vidente, se eu pudesse salvá-la, não tem problema. Então, ela tinha esse coração tão desesperado de salvar a filha dela. Mas, na verdade, ela não queria que a filha dela fosse uma vidente. Então, a mãe da Misson perguntou: aquela hora a senhora falou que existia 2 caminhos, tá? O primeiro é que a Misson, você dando uma oferenda e ela recebendo um espírito, assim ela se torne numa vidente. E segundo, o que é? Qual é o segundo caminho? E a vidente sorriu. E ela falou: é acreditar em Jesus. E naquele momento a Misson falou: sim, é isso! Eu tenho que acreditar em Jesus. A vidente, ela prega melhor do que um pastor. Eu falei tanto para ela, mas ela não acreditou em mim. Mas a vidente falou e ela acreditou em Jesus. E desde aquele dia, a mãe da Misson, ela me deu todos os ouvidos. A mãe da Misson, ela continua a falar. Depois que ela saiu da casa daquela vidente, ela foi para casa e a Misson estava dormindo em cima da cama. Ela segurou a mãe da sua filha amada, Misson. Ela estava com medo que a Misson não gostasse disso. Então ela não podia orar enquanto a Misson estivesse vendo. E ela segurou a mão da filha e com os olhos fechados. E ela silenciosamente começou a falar: Deus, por favor, faça com que a Misson viva. Qualquer coisa que seja, que a Misson possa viver. Eu posso dar minha vida. Por favor, salve a Misson. Ela orou por dentro.
E depois de alguns dias, a mãe chamou a Miss Hon. Miss Hon, tem uma coisa que eu quero te falar. Que, mãe? Miss Hon? Sim, mãe. Disseram que se a gente fizer uma oferenda e você receber um espírito mau, você vai se tornar uma vidente, então você pode viver. A Miss Hon, ela não pôde falar nada. E depois de um tempo, a Miss Hon abriu a boca. Mãe, não, vidente, eu não quero ser vidente. Eu tenho muito medo. Com uma voz trêmula, ela falou, mãe, eu tenho medo, muito medo. E a mãe falou, então, o que eu vou fazer? Senão você tem que acreditar em Jesus. Naquele momento, a Miss Hon trocou de coração. Ela não queria, ela odiava escutar sobre a Bíblia. Ela ficava irritada, odiava quando escutava sobre a Bíblia. Mas, mãe, eu vou acreditar em Jesus. Eu vou acreditar em Jesus, mãe. Eu odeio o vidente. Eu odeio o vidente. E assim, no dia seguinte, foi aquele dia que ela veio até mim. E a Miss Hon, ela recebeu perdão dos pecados e recebeu a salvação. Eu falei, Miss Hon, você acredita nisso? A Miss Hon respondeu, sim, pastor. Até pouco tempo atrás, essa senhorita, ela tinha o coração tão duro. Mas por 30 minutos eu falei para ela sobre o perdão do pecado. E eu estava com medo da Miss Hon ficar brava comigo. E eu olhando, né, pensando o que será que ela está pensando. Com todo cuidado eu preguei para ela. Mas quando eu escutei que a Miss Hon agora acreditava, eu não conseguia acreditar nela. E eu falei para a mãe da Miss Hon, mãe da Miss Hon, a senhora também acredita nisso? Sim, pastor. O meu pecado foi perdoado. E assim, ela começou a falar sobre isso. E a Miss Hon foi tão transformada e a Miss Hon começou a falar. Mãe, que incrível! Eu estava tossindo tanto. Mas, agora, enquanto eu estava escutando o pastor pregar, não tossi nenhuma vez. Nossa, a primeira vez que aconteceu isso. Naquele tempo, a Miss Hon recebeu salvação. No coração da Miss Hon, ela tinha o coração de ficar contra Deus, de rejeitar a Deus. Não só a Miss Hon, mas todos nós, por muito tempo, sendo dominados, governados pelo espírito mau de Satanás, porque nós temos um coração que vai para um caminho oposto do de Deus. Com esse nosso próprio coração, não é fácil a gente receber a verdade ou a fé. E assim como a Miss Hon, estando diante da morte, Deus, Ele conduz o nosso coração para ter o mesmo coração do de Deus. Eu tenho uma coisa que eu quero falar para vocês nessa manhã. Muitas pessoas pensam porque a vida espiritual não é algo visível aos nossos olhos, então é algo muito difícil. O espírito a gente não enxerga com os nossos olhos. Mas se você conhecer o mundo espiritual, se torna muito fácil a vida espiritual. Por mais que seja uma pessoa com muita idade, por mais que seja uma pessoa ignorante, a salvação é algo muito fácil. Mas o que é importante? Porque o nosso pensamento é diferente do pensamento de Deus. O espírito mau trabalhando em nós
faz com que o nosso coração flua para um caminho diferente do de Deus. Êxodo 12, que nós lemos hoje, fala sobre o quê? Fala sobre nós recebermos a salvação do pecado. Mas porque as pessoas não compreendem de uma forma exata, se eu estudar esforçadamente, se eu tiver fé, se eu fizer bem, então eu vou ser salvo. Mas eu receber o perdão do pecado ou nascer de novo, não tem nada a ver com a nossa bondade, com a nossa maldade. Mas o importante é eu jogar fora o meu conceito e acreditar na palavra de Deus exatamente como ela é. Então se torna muito fácil. Mas, independente, é porque nós temos o nosso preconceito. Para ir para o céu eu tenho que fazer bondade, tenho que ler bastante a Bíblia, tenho que orar bastante, tenho que ofertar bastante, eu tenho que frequentemente ir para a igreja. Então a gente tem esse preconceito. Mas a Bíblia é muito fácil. Essa vez veio um vice-ministro e o secretário desse ministro, o assistente, do vice-ministro. E eu estava conversando com o vice-ministro e com o assistente dele. A gente estava conversando sobre coisas básicas. E eu falei para o pastor Joseph: você fala sobre o perdão do pecado a partir de agora. E aquela assistente dele escutou a palavra. Por 1 hora escutando a palavra, recebeu o perdão do pecado. Ela ficou tão emocionada, tão feliz. Ela ficou tão feliz que ela não sabia o que fazer. Independente da bondade, das boas obras que ela fez, não tem nada a ver com isso. Quando a gente for para o céu, o importante é que a gente tem que unir o nosso coração com o de Deus. Uma pessoa que que é agricultor de um pescador é bem diferente. Se um filho de um agricultor casar com a filha de um pescador, então quando ela vai para agricultura, ela não vai para fazer agricultura, né? Quando ela sai ali, então ela tem que pescar, né? Se ela casa com o filho de um pescador. Então é a mesma coisa. Então quando a gente joga fora o nosso pensamento e aceita a palavra de Deus exatamente como ela é, a palavra de Êxodo capítulo 12 não tem nenhuma dificuldade também. Então você pega um cordeiro, mata e passa esse sangue nos ombreiros e na verga da porta. Mesmo que você não tenha um cordeiro, você não mate, você pega do vizinho o sangue e passa nas ombreiras e na verga da porta. Então aqui Deus não está pedindo uma boa obra. Não está vendo quanto você está ofertando. Não está vendo quanto você trabalha pelo Senhor. Ele só está falando, bota o sangue nas ombreiras e na verga da porta. O que isso significa? Está falando sobre o mundo do coração. No nosso coração também tem porta. Então, as pessoas às vezes fecham a porta do coração. E se você abre a porta do coração, a pessoa está de coração aberto. Então, o que quer dizer você passar sangue na porta? Eu cometi muitos pecados, eu sou muito mal. Mas Jesus Cristo morreu na cruz no meu lugar. E esse sangue perdoou meu pecado. Então, isso que significa? Eu tenho tanto pecado, então eu tenho que receber maldição. Mas todos os meus pecados foram lavados na cruz.
Aquele sangue na cruz prova que meu pecado foi perdoado. Então, tem pessoas que guardam isso no seu coração. Mas Deus está procurando a porta do coração das pessoas. E Deus está vendo se tem sangue ou não naquela porta daquele coração. Em outras palavras, para você receber o perdão do pecado, não precisa fazer nada. Você só recebe o sangue de Jesus Cristo no seu coração. No momento em que você recebe o sangue de Jesus Cristo no seu coração, todo o seu pecado é perdoado. Então, no coração dessa pessoa tem sangue de Jesus. Há muito tempo atrás eu queria fazer bem, eu queria ser fiel, eu queria sim ir para o céu. Com isso, eu não posso ir para o céu. A única forma de eu poder ir para o céu é somente quando Jesus Cristo morreu na cruz e derramou seu sangue. Isso é a prova que meu pecado foi perdoado. Então, com esse sangue eu posso ir para o céu. Então, quando você faz isso, que Deus te aceita. Quando a gente vê, o sangue não é nada. Mas se a gente esvaziar nosso coração e escutar a palavra de Deus, aquela senhora, a senhorita na missão, o pensamento original dela estava longe de Jesus e ela odiava acreditar em Jesus. Então, ela estava com tuberculose e ela estava morrendo, mas mesmo assim ela rejeitava. E estando diante da morte, ela tem que se tornar vidente, ela odiava isso. Então, mas para viver, ela tinha que se tornar uma vidente. Então, mas a vidente falou, senão você tem que acreditar em Jesus. E naquele momento, a missão de repente trocou de coração. Ah, tá, então eu vou acreditar em Jesus. Só trocando uma vez o coração. Naquele mesmo lugar, uma semana antes eu havia falado com ela, mas ela ficou brava, rejeitou. Mas depois de uma semana, estando naquele mesmo lugar, ela já era uma moça transformada. Ela jogou fora o pensamento dela. Ela não pensou se ela gostou ou não. O que é que Deus gosta? Deus aceita o quê? Foi isso que ela percebeu. O povo de Israel, naquele tempo, escutou que o anjo da morte ia vir. Não é que tinha que implorar por perdão. Não é que tinha que orar. Não é que tinha que fazer boa obra. Não é que tinha que ajudar os outros. Deus somente está falando. Deus somente vai ver o quê? Se passou o sangue nas ombreiras e na verga da porta ou não. Tinha o primeiro homem, Adão. Deus falou para Adão: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Deus falou assim. Mas Adão foi tentado pela serpente. Se você comer desse fruto, você vai se tornar igual a Deus. E Satanás enganou Adão. Deus está mentindo para você que se você comer, você vai se tornar igual a Deus. Para você não comer e você não se tornar igual a Deus. Mas Adão escutou mais a palavra da serpente do que da de Deus. E ele acreditou mais em Satanás do que em Deus. Então ele rejeitou a palavra de Deus. E assim a maldição veio para o homem. Se você viveu até agora, a partir de agora eu vou te dar uma oportunidade. Independente de qual pensamento seja o teu, é só você aceitar a minha palavra do que o seu pensamento. Eu só estou pedindo uma coisa para você. Na época do dilúvio de Noé, Deus também deu essa oportunidade. As pessoas deviam ser amaldiçoadas e destruídas. Deus deu essa chance final. Eu vou destruir o mundo com a água. Então você faz uma arca que você vai poder viver. Noé acreditou na palavra de Deus. Quando Noé escutou que o dilúvio ia vir, ele não podia fazer nada senão construir a arca.
Aos olhos de Noé, tudo ia ser varrido. Naquele tempo, não eram as pessoas boazinhas que iriam sobreviver. Não eram as pessoas más que iam ser destruídas. A diferença era qual? Quem ia viver e quem ia morrer, quem fizesse a arca ou quem não fizesse ia morrer. Em Êxodo capítulo 12, você fazer bondade ou maldade, nada disso importa. O importante é o quê? Passou o sangue ou não passou? Eu passei o sangue, mas será que eu vou viver ou não? O sangue não é tão importante assim. O nosso pensamento pode ser assim. Mesmo que o nosso pensamento seja assim, mas o importante é o que diz a palavra de Deus. É importante você ler a Bíblia, ser bonzinho, fazer essas coisas. Mas o que Deus quer do ser humano? Você quer acreditar no seu pensamento ou você quer acreditar na minha palavra? Mesmo que seja agora, independente do pecado que vocês cometeram. Deus nos dá uma nova oportunidade. E que oportunidade é essa? Independente de qual pensamento seja o nosso, a gente joga fora o nosso pensamento para aceitar a palavra de Deus. Então, se você pensar, seu pensamento pode ser complicado, mas eu cometi muito pecado. Eu realmente cometi muito pecado. Então, só porque eu coloquei sangue na porta, o anjo não vai entrar aqui, mas eu cometi tanto pecado. Não, mesmo que eu tenha colocado sangue na porta, mas eu vou morrer. É verdade isso, mas é só seu pensamento. Combina com o seu próprio pensamento. Mas como é que Deus vê? Você acredita em mim ou você acredita em você mesmo? Você está seguindo o seu pensamento ou o que eu estou falando? Então, com esse coração, se você abrir o coração e ler a Bíblia, todas as coisas você vai enxergar de uma nova forma. A partir daquele dia, a missão começou a mudar. Então, teve uma vez que eu fiz um evento na faculdade de Chunam, e aí eu dei a mensagem e estava saindo. E a mãe da Missone e a Missone estavam esperando por mim. E eu as encontrei. O rosto dela estava muito bonito. E eu perguntei para a mãe da Missone, como é que a senhora está vivendo? A mãe da Missone falou, a gente recebeu bastante herança. Mas a gente não está nem aumentando nem diminuindo a herança, a gente só está vivendo. Eu falei, Missone, compra bastante comida gostosa para Missone. Pastor, nem precisa falar, porque ela está comendo um monte. Porque antes, quando ela tomava remédio da tuberculose, ela ficava com digestão, não fazia digestão direito, mas não precisou mais ir no hospital. E agora ela faz digestão bem, come bem. A mãe falou, ela só faz digestão bem, então não tem problema, né? Eu vi ela sendo transformada dentro de Jesus. Na época do dilúvio de Noé, Deus decidiu todas as coisas pela pessoa que fez a arca, pela pessoa que não fez. As pessoas que fizeram a arca seguiram a palavra de Deus. Pareceu aos olhos dela que não ia chover. Por mais que parecesse que não ia chover de jeito nenhum, mas pela palavra de Deus elas fizeram a arca. As pessoas que não fizeram a arca são pessoas que seguiram seu próprio pensamento. No pensamento delas, elas pensavam que não ia chover. Tanto na época da Arca de Noé ou aqui em Êxodo capítulo 12. O importante não é o que a gente enxerga com os nossos olhos,
Mas existe o caminho que Deus está falando. O que é mais importante na vida espiritual? A Nami só, no começo, ela não queria aceitar a palavra de Deus. Mas depois ela viu que ela somente poderia morrer. Mas o que a Bíblia diz? Naquele dia, pela primeira vez, ela descobriu que ela era uma pessoa que somente poderia morrer. Ela jogou fora o pensamento dela e ela aceitou a palavra de Deus. Em Êxodo capítulo 12 também, dentro de muitas pessoas, deve ter tido muitos pensamentos, devem ter muitas histórias. Por que será que Deus quer nos matar? Por que Ele não somente não mata os egípcios? Por que que Ele vai matar só os primogênitos? Ai, será que não vai matar o segundo também? Vários pensamentos, mas no final, Deus, o que Deus falou? Ele falou sobre as ombreiras e a verga da porta. Por mais que seja uma pessoa que não acredita em Deus, mas a pessoa que passou o sangue na porta, conforme a palavra de Deus, aconteceu assim. Então o anjo de Deus chegou aquela noite com a espada. Ah, mas aqui já tem sangue na porta. Olha, tem sangue nessa porta. Então o anjo já passou por aqui. Então ele passou para outra casa. E ele já não podia mais ficar ali naquela casa. Teve uma pessoa que tinha tanto pecado que passou sangue por toda a porta. E teve uma pessoa que estava com medo que o anjo não estivesse com seu óculos. E aí ele pintou toda a porta de sangue. E uma pessoa, vou passar só um pouquinho de sangue. E o anjo viu assim cuidadosamente. Oh, parece que não, tem aqui, dá um pouquinho aqui de sangue. Ah, devia ter passado bastante. Por que economizou tanto sangue assim? Tudo bem, passou sangue, mas eu vou embora. Então os anjos passaram. Todos os anjos passaram. Mas as casas que não tinham sangue, Deus nos conhece muito bem. Ele sabe quão bem eu vivi. Eu tenho que passar sangue para viver? E pessoas que somente esperaram sem sangue. Naquele dia o anjo veio até diante da porta. Por mais que procurasse o sangue, não achava em lugar nenhum. O anjo entrou e colocou a espada. Oh, o anjo está aqui, a gente foi bonzinho. E o anjo, sem falar nada, esfaqueou o primogênito. O que é importante? Uma coisa que vocês têm que saber é que os meus pensamentos não são iguais aos seus pensamentos. Os meus caminhos são diferentes dos seus caminhos. Não é que a gente faz muitas coisas boas para poder ir para o céu como a gente pensa. Não é assim. Só tem uma coisa. Você acredita no seu pensamento ou você acredita na palavra de Deus? A pessoa que acredita em si mesmo vai seguir o seu próprio caminho. A pessoa que acredita em Deus vai jogar fora o seu pensamento e vai seguir a palavra de Deus. É muito fácil e simples. Mas hoje em dia, muitas pessoas, para testemunhar o precioso sangue de Jesus Cristo por nós, ele disse para passar o sangue nas vergas e nas ombreiras e na verga da porta. Mas as pessoas daquela noite que passaram o sangue na porta, imagina quão felizes elas não devem ter ficado. Daqui a pouco, quando amanhecer, a gente vai partir do Egito, a gente vai ser livre. Olha, o sangue está passado ali na porta. Aleluia, eu louvo ao Senhor. Então os anjos vão passar reto pela nossa casa. Deus já prometeu, porque Ele não vai nos destruir. Quando a gente corre adiante por essa fé. Então Deus olha para esse sangue. Deus olha para esse sangue
O sangue de Jesus perdoou todo o nosso pecado. Assim como nós também, olhando para o sangue, podemos descansar. Ah, esse sangue representa o sangue de Jesus. Ah, Jesus Cristo morreu na cruz e todos os nossos pecados foram perdoados. Quando nós temos essa fé, nós tornamos um coração com o de Deus. Mas antigamente, quando não conhecíamos essa verdade, a gente pensava que tinha que ser esforçado para poder ir para o céu. Independente do que a gente faça, isso não tem nada a ver com a gente poder ir para o céu. Independente de fazer bem ou mal, você não é isso que vai decidir que você vai para o céu. Somente o que decide é a promessa de Deus. Na época da Arca de Noé, Deus falou que quem ficar dentro da arca vai viver. Então todos que estavam dentro da arca viveram. Em Êxodo capítulo 12, somente a pessoa que passar o sangue do cordeiro na porta é que vai poder viver. Todas as pessoas que colocaram sangue do cordeiro na porta viveram. Mas as pessoas que não fizeram isso foram amaldiçoadas e destruídas. Então, por isso que nós temos pensamentos bons e maus. Então, por isso, até agora, vivemos seguindo o nosso pensamento. Mas quando a palavra de Deus entra no nosso coração, nós podemos ter verdadeira liberdade e verdadeira paz. Pessoal, acreditem mais na palavra de Deus do que no seu pensamento. Vocês acreditam? Então, vocês se tornarão pessoas que receberão graça. Agora vamos ter um momento de orar todos juntos. Vamos todos fechar os nossos olhos. E silenciosamente vamos olhar para a palavra de Deus e ter fé.